Trabalho realizado pelas alunas Maria Cecília e Natália Capoia, do curso de Inglês e Literaturas Correspondentes, referente à disciplina de Linguística, ministrada pela professora doutora Cristiane Carneiro Capristano. Émile Benveniste foi um linguista estruturalista francês que baseou seus estudos nas línguas indo-europeias. Nasceu em Alepo, na Síria, em 1902, porém, naturalizou-se francês aos 22 anos de idade. Em sua trajetória como linguista, publicou diversos artigos que reuniu posteriormente em sua obra, sendo o Problemas de Linguística Geral a principal entre elas. Como discípulo de um ex-aluno de Ferdinand de Saussure, Benveniste, ao entrar em contato com o paradigma linguístico saussuriano, se questiona quanto a dois conceitos, a língua e a fala, ou melhor, como é possível passar de um para o outro. Surge então a teoria da enunciação. Benveniste acreditava que entre a língua e a fala existia uma instância de mediação, a enunciação, que se refere ao ato de dizer. Já o enunciado, consequentemente, é o que é ou foi dito. Nas palavras do professor e linguista brasileiro José Luiz Fiorin, instância é compreendida como um conjunto de categorias que agrupam elementos de uma realidade. No caso da linguística, se agruparmos alguns elementos de sua realidade, nos deparamos com diversas categorias, como a categoria de adjetivos, a dos numerais, a das conjunções, entre outras. Dessa forma, a enunciação é compreendida como um conjunto de categorias que auxiliam o processo de passagem que ocorre da língua para a fala. Nesse conjunto estão as categorias ego, hic et nunc, traduzidas como eu, aqui e agora. Essas categorias são estabelecidas como elementos deíticos e embreadores, pois indicam a pessoa, que é o indivíduo presente no enunciado, o espaço, que é o local explicitado ou não no enunciado, e o tempo dentro de um enunciado. Considerando-os, podemos compreender a enunciação também como uma instância pressuposta pelo enunciado, porque a partir da existência de um enunciado, existe, por conseguinte, um enunciador. Isso pode ser esclarecido através do seguinte exemplo. O enunciado "o gato é preto" foi dito por um indivíduo. Esse indivíduo é a pessoa indicada no enunciado, o eu do enunciado. Dessa forma, esse dito é uma enunciação onde o indivíduo que a disse é pressuposto, portanto, é um enunciador. Mas, ao modificar o enunciado original acrescentando eu digo antes do mesmo, faz com que ele se torne uma enunciação enunciada. Partindo do segundo enunciado, quando a instância ego é adicionada a ele, se torna o narrador. Já no primeiro enunciado, a instância é a de enunciador. Fiorin reforça que Benveniste diz que é necessário separar as instâncias para não confundi-las. Afinal, enunciador é configurado como autor da história e o narrador como quem conta a história. É possível também que o narrador passe a palavra. Quando isso acontece, quem recebe essa palavra é chamado de interlocutor. Podemos notar isso num trecho retirado da crônica O Mundo, de Eduardo Galeano, em O Livro dos Abraços. Nesse caso, o narrador possui sua fala até "e disse que somos um mar de fogueirinhas". Depois disso, passa sua palavra para o interlocutor, que prossegue dizendo: "O mundo é isso, um montão de gente, um mar de fogueirinhas". Nas palavras da professora doutora Nercy Terezinha de Ávila, a enunciação para Benveniste é colocar a língua em funcionamento através de um ato individual de utilização. Sob esse ponto de vista, apreender o sentido dos enunciados implica analisar as marcas da enunciação, a forma como o sujeito marca naquilo que diz. Dentro desse conceito, é possível observar as marcas do sujeito em um enunciado, classificando-o através de diferentes tipos de instâncias. É necessário lembrar que quando um indivíduo fala ou escreve, o outro ouve ou lê. Assim, todo eu se direciona a um tu, todo enunciador para o enunciatário, interlocutor para interlocutário, narrador para narratário e autor para leitor.
De Ávila prossegue afirmando que a língua exerce função decisiva na constituição da identidade. É, acima de tudo, o lugar da subjetividade e da intersubjetividade, o lugar onde o eu encontra o tu que o constitui e do qual também é constituído. Porém, o alvo da teoria de Benveniste não é o homem sujeito de seu dizer, mas o processo de enunciação. A teoria estuda as marcas do sujeito naquilo que ele diz.